muitos desafios na estrada, muitos desertos atravessados e, com certeza, alguns calos no pé, algumas cicatrizes no corpo, mas faz parte da jornada cristã. E nós estamos aqui porque precisamos entender que nós estamos aqui para nos parecer com o nosso Cristo, não é? Com o nosso Senhor. Parecer, não sermos iguais a Ele. E assim como Ele enfrentou lutas, desafios por nossa causa, nós também, como ovelhas do Senhor, passaremos por lutas e desafios por causa de outras pessoas, não por causa própria. Nós não advogamos em causa própria, nós advogamos a causa de Cristo, não é? Mas Deus é misericordioso conosco, e uma palavra maravilhosa que eu ouvi hoje pela manhã na escola bíblica dominical, dentre as muitas que eu ouvi, foi que Marcos falou que a gente não vai para o céu, nós voltamos para o céu, não é? E um dia a gente vai voltar para casa, um dia a gente vai deixar essa embaixada aqui, não é? E vamos voltar para a nossa terra natal, vamos voltar para o nosso país de origem, não é? Lá, um local incomparável. A Bíblia Sagrada diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais penetrou o coração de homem algum, é o que Deus, né, tem preparado para todos aqueles que o amam. Mas nós estamos aqui, a caminhada não é fácil, Ele não prometeu facilidade da caminhada, mas prometeu vitórias. Ele não prometeu facilidade da caminhada, mas prometeu vitórias. E se Ele prometeu, Ele cumpre com aquilo que Ele promete. Por isso creiamos e façamos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago, por favor, livro do apóstolo Tiago. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio do culto de ontem. O profeta Genésio diz que quem não vai, não perde, mas também não ganha, não é? E eu digo para você que quem não vai, perde mesmo. Não tem esse negócio não, perde, viu? Ele é muito, vamos dizer assim, amável, né? Com a palavra e a colocação dele, né? Bem comedido, mas eu digo que você perde. E eu penso num culto em que eu me senti muito bem. Penso num culto em que eu me senti tocado pelo Senhor, diante de tudo que aconteceu no culto de ontem à noite, culto em ações de graças, na casa do irmão Gabriel, da irmã Alice, foi maravilhoso, não é? A Bíblia manda, a Bíblia não sugere, a Bíblia manda nós nos alegrar com os que se alegram, manda nós chorarmos com os que choram, ou seja, nós precisamos ser participantes das emoções uns dos outros, porque a palavra está no imperativo, é uma ordem. Alegrai-vos com os que se alegram. Esse verbo está no imperativo. Alegrai-vos com os que se alegram, né? E chorai com os que choram. Mas deixe sua Bíblia aberta no livro de Tiago, por favor, capítulo 3, Tiago, capítulo 3, versículo 5 e 6. Versículo 6, 3, capítulo 3, versículo de 5 a 6. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras
de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até que se prove o contrário, nós somos os únicos seres com capacidade de fala. Não se tem registro na história da humanidade nenhum ser vivo que tenha a capacidade do diálogo por meio da fala. Dizem que tem um papagaio na África que fala mais do que o papagaio brasileiro. E se você ver, é um animal que ele canta, é um animal que recita frases com precisão. Mas, a bem da verdade, o papagaio, ele não fala. O papagaio, ele repete o som da nossa voz. Compreende? Os únicos seres com capacidade de fala no universo somos nós, seres humanos. E é interessante que, por meio desse expediente, hoje de manhã nós conversávamos acerca da oração, já terminando a lição do Sermão do Monte, e a oração, ela serve especificamente, ou ela deve ter especificamente 3 fundamentos. É exaltar o Salvador. A oração deve exaltar o Salvador. A oração, ela deve ter um propósito coletivo. A oração deve ter um propósito coletivo. E a oração também, o que é mais interessante, é que ela serve para que nós, juntos com o Senhor, administremos o universo. Você consegue compreender? Juntos com o Senhor, Ele nos chama para administrarmos o universo por meio da oração. Lembra da oração que Ezequias fez, que fez com que o sol do relógio de Acais retroagisse? Lembra da oração que Josué fez na guerra, que parou o sol e a lua? Ou seja, o universo parou com a oração desses homens. E tantas outras situações de fenômenos da natureza, o próprio Cristo, não é? Quando orou, mandando com que o mar se aquietasse, se acalmasse e o vento se aquietasse. Então nós vamos perceber que a fala, ela é algo riquíssimo para a natureza humana. Mas nós temos alguns segmentos da ciência humana, principalmente da sociologia, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a filosofia, as ciências que tratam do comportamento humano. Essas ciências, elas abordam esse assunto da nossa fala, mas em especial o assunto da fofoca. Há uns 4 anos atrás, eu comprei um livro, eu adquiri um livro e você não vai encontrar mais ele em livrarias, você vai encontrar ele com um livro usado. Faz 4 anos mais ou menos que eu comprei ele, ou mais. Ele já não está mais nas livrarias. E eu comprei no Mercado Livre, de José Ângelo Gaiaça. Não me lembro agora o nome da editora, não sei se essa editora até já foi extinguida. José Ângelo Gaiaça. É um tratado geral sobre a fofoca. E o que era interessante que uma pesquisa feita por aquele estudioso, ele é psicólogo, ele diz que só 20% do que nós conversamos é funcional. Só 20% do que nós conversamos é instrutivo. O resto tudo é fofoca. Porque ele divide também que 40% daquilo que nós conversamos é fofoca e os outros 40% é preconceito.
E a fofoca com o preconceito, na visão desse cientista, elas estão juntas, elas não conseguem andar sozinho. E se nós analisarmos de maneira, coerente, nós vamos perceber que, de fato, a fofoca, ela anda acompanhada da discriminação, ela anda acompanhada do preconceito. Olha só que coisa séria que Jesus, que o Senhor Deus falou aqui na sua palavra. Pense só que coisa muito séria que ele fala aqui para nós, quando nós lemos esse texto de Tiago. Ele diz aqui que a fofoca, ou seja, por meio da nossa língua, diz aqui o versículo 7, que toda espécie de feras é domadas, aves, répteis e seres marinhos são domados, mas a fofoca, a nossa língua, nós não conseguimos domar. E o versículo 8 diz que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar e é um mal incontido, ou seja, nós não conseguimos conter. E diz também que a fofoca, ela fere a carreira da existência da humanidade. Ela afeta diretamente a humanidade. E ele continua com seus estudos dizendo, que, curiosamente, nós passamos boa parte do nosso tempo, no nosso trabalho, nós fofocamos, porque quase todo trabalho hoje é repetitivo. Quase todo trabalho hoje é repetitivo. Você sabe que você, quando começa a dirigir qualquer veículo automotor, você, seja ele qual for, você tem uma tendência muito grande a estar olhando para a marcha, olhar para um velocímetro, olhar demais para os retrovisores, para o painel, quando vai passar, quando vai frear, quando vai acelerar. Nós temos esse hábito, quando estamos aprendendo a dirigir, a esquecermos a estrada, a fazermos o principal, que é olharmos para a estrada. Mas depois que a gente aprende a dirigir, tudo vai no automático. Quem dirige um carro com marcha mecânica, aquela comum, as pessoas passam a marcha do carro que nem percebem, conversa só pelo sentido, é algo assim, cognitivo, automatizado. Você vai lá e passa a marcha, está conversando uma coisa e outra, e você faz manobras no carro que você, de repente, você esquece até que está dirigindo um veículo automotor. Então, a maioria das nossas atividades laborais, elas são mantidas no automático, porque elas são repetitivas, principalmente algo quando a gente tem experiência. E o que é que a gente faz quando a gente está nessa prática automatizada das funções laborais? Nós temos tempo suficiente para conversar, nós temos tempo suficiente para jogar a conversa fora. Só 20% do que nós conversamos é instrutivo. 80% do que nós conversamos, 40% é fofoca direta. E os outros 40% é fofoca direta. E 40% do que nós conversamos é algo discriminatório, é algo preconceituoso. Nós temos exemplos de várias guerras que iniciaram a partir de uma fofoca. Dizem que a primeira intifada entre judeus e palestinos começou a partir de uma fofoca. A partir de uma palavra dita, maldita, no momento inoportuno. E a melhor ou a pior forma que nós temos de fazer uma fofoca, fazer um mau comentário, é com a verdade. A maioria das fofocas, elas são realizadas, elas são feitas com a verdade. Lembra daqueles homens que foram lá visitar aquela mulher que flagraram ela em adultério? Eles tinham intenção em tratar o pecado daquela mulher, tratar aquela mulher no seu pecado, levar ela para o canto ali, descobrir a situação. Olha, a gente está sabendo o que está acontecendo na vida da senhora, a senhora está vivendo uma vida que não é uma vida que agrada a Deus. O que a senhora pensa de mudar de vida? Houve essa conversa? Não, eles apanharam aquela mulher e saíram arrastando ela no meio do povo, no meio da multidão, de madrugada, até trazer ela na presença do Senhor.
Quando nós temos algo para falar de alguém, seja o que for, bom ou ruim, nós pegamos essa pessoa pela mão e conversamos amigavelmente, amavelmente. Dificilmente nós fazemos isso. Em 99,9% das vezes, nós vamos falar dessa pessoa para outra pessoa, e que não interessa, porque a pessoa mais interessante acerca do assunto, acerca da fofoca, é essa pessoa de quem eu estou fofocando. Então eu não devo falar dessa pessoa para absolutamente ninguém. E a pessoa mais fácil que tem para que nós façamos a fofoca é com o nosso cônjuge. É muito fácil eu fofocar com a minha mulher. Muito fácil. É muito fácil você fofocar com o seu cônjuge. E eu tenho pedido a misericórdia ao Senhor para que isso não seja algo corriqueiro, pois os dados técnicos, científicos, dizem para nós que é algo corriqueiro, é algo muito comum e é diabólico, é satânico esse expediente. Nós destruímos a vida de uma pessoa, a reputação de uma pessoa, a felicidade de uma pessoa. Eu conheço uma jovem muito trabalhadora, proativa, que ela vivia aqui na nossa cidade, e essa jovem de repente começaram a caluniar ela a respeito da sua vida sexual, e uma calúnia atrás da outra, e essa jovem não encontrou outro recurso senão ir embora para outra cidade, e ela teve que ir embora da cidade, e lá na cidade onde ela está, eu acompanhando ela pelas redes sociais, uma menina boa, eu vejo ela uma pessoa altamente produtiva, envolvida diretamente com a sociedade da qual hoje, onde ela está inserida. Mas ela teve que sair, ela teve que ir embora. Eu estou dizendo para você, igreja, especialmente, que as suas orações são orações rejeitadas, as nossas orações são orações rejeitadas pelo Senhor, porque Ele não consegue conceber que de uma mesma fonte sai água amargosa e sai água de beber. Ele não consegue conceber que com a mesma boca que nós oramos ao Senhor pedindo graça e misericórdia, com essa mesma boca nós estamos amaldiçoando o irmão. É diabólico, é infernal, é algo que Deus não admite, é algo que Deus não suporta, entenda o termo. Você quer saber? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Por favor. Tá bem? Já Salmos e Provérbios, tá? Provérbios, capítulo 6. Esse cientista, ele olha para a fofoca como o maior dos fatos humanos. A fofoca, eu concordo com ele, é o maior dos fatos humanos. Provérbios capítulo 6, versículo 16. 16 em diante. Veja só o que diz aqui. Provérbios 6, 16 em diante. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. O que o Senhor aborrece? Olhos altivos. O que é uma pessoa de olhar altivo? É uma pessoa presunçosa. É uma pessoa soberba. É uma pessoa envaidecida, não é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa envaidecida. A Bíblia Sagrada está dizendo que o Senhor aborrece esta pessoa. Qual é o outro tipo de pessoa que o Senhor aborrece? Língua mentirosa. Ainda não é fofoca. Língua mentirosa. O Senhor aborrece o mentiroso. Aliás, Jesus diz na palavra que o diabo é o pai da mentira. Porque, como eu falei na introdução, a fofoca, ela é feita principalmente com a verdade. É muito fácil fazer fofoca, principalmente quando ela é feita com a verdade. Então, língua mentirosa o Senhor aborrece.
mãos que derramam sangue inocente. Está falando de homicídio. Você é revoltado como eu sou revoltado, com aquele político que rouba bilhões dos cofres públicos, e você vai numa UTI, no hospital da nossa cidade, você vai no hospital da nossa cidade e não encontra uma UTI neonatal. Quantas crianças não morrem por dia, por mês, por ano? Ninguém consegue fazer essa conta, não fazem esse registro. Ah, morreu um anjinho, a criança pariu, mas morreu, saiu antes do tempo, aquela coisa toda. Nós não temos uma UTI neonatal. Vamos para a nossa capital, as duas capitais aqui mais próximas, 270 quilômetros, 242 quilômetros. Nós temos aparelhos que cuidam das pessoas portadoras de CA, as máquinas de radioterapia. Pelo menos lá no estado, na minha capital, a máquina funcionava hoje, segundo o relato de uma pessoa que estava levando o pai para lá, funcionava hoje, ela quebrava hoje, amanhã consertava, aí amanhã ela quebrava, era um dia consertando. Quanto que custa uma máquina dessas? Para tratar pessoas que sofrem com essa doença terrível, quanto que custa para o poder público? Quantas pessoas são homicidas, são assassinos, mas a palavra de Deus está dizendo que o Senhor aborrece assassino. Isso não é brandura, tá? Mas a Bíblia Sagrada está dizendo diante da sétima coisa, mas a Bíblia Sagrada está dizendo que o Senhor aborrece o homicida. E fala de uma outra coisa aqui também. Coração que trama projetos iníquos. Muito bem. Mas é assim. Esse negócio aí que esses jovens estão fazendo. Que isso é besteira. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor aborrece esse tipo de comportamento. Qual é a outra coisa que cai no aborrecimento de Deus? Pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Vou lá agora, vou detonar agora. Ei, você não sabe o que foi que aconteceu. Corre lá. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor aborrece isso aí. E diz também, a testemunha falsa que profere mentiras. A testemunha falsa que profere mentiras. É terrível você viver um expediente como esse. Eu já vivi por 2 vezes na minha vida, onde eu menos esperava alguém testemunhar falsamente acerca da minha vida, pois foi exatamente naquele lugar onde eu fui falsamente acusado. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor aborrece. Mas a Bíblia Sagrada está falando aqui da sétima coisa, que é a alma do Senhor. Não é a minha alma, porque quando a coisa é da alma, é muito profundo. A alma do Senhor abomina. Qual é ela? O que semeia contenda entre irmãos. Mais do que o homicida, mais do que aqueles maluco doente que abusa sexualmente de um bebê, esquarteja aquele bebê e joga fora, e você acha isso um absurdo, e você anda fofocando do irmão, você anda falando mal um do outro. Que diabos é isso? Você é pior do que um homicida, você é altamente perigoso, nocivo. A fofoca é de Satanás, ela não edifica na vida de ninguém, ela não purifica a vida da igreja, ela não torna alguém mais santo, ela não torna você melhor do que ninguém, ela não é instrumento de defesa sua, ela não garante nada na sua vida, na nossa vida não garante, ela é algo que o Senhor abomina. Tiago está dizendo aqui na sua palavra, olha, meu amigo, para o sujeito domar um leão, pensa num trem grande e feio, né? E voraz, mas consegue, o homem consegue.
Uma baleia, bichão grande demais, força. Mas está lá, no parque aquático, lá em Orlando, baleias fazendo coreografia. Tranquilo. Mas a língua é um fogo consumidor. Destrói famílias, destrói instituições, destrói a humanidade, Deus está dizendo na sua palavra. Destrói a humanidade. Livro de Provérbios, ainda Provérbios, capítulo 11. Se você puder abrir, Provérbios capítulo 11, versículo 13. Diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios 20, 19. 16. Provérbios 16, 28. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 20, 19. 20, 19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Não te meta. A coisa mais gostosa do mundo deveria ser quando você vê um grupo de homens reunidos. A coisa mais maravilhosa do mundo deveria ser quando você vê um grupo de amigas reunidas. Mas vai lá no meio desses bacanas, a bagaceira que está acontecendo acerca da vida dos outros. Vá lá no meio dessas queridas, dessas bonitinhas, como elas estão detonando alguém, acabando com a vida de outra, com a reputação de outra. Isso é diabólico e infernal. Artigo 138, 39 e 140 do Código Penal fala sobre os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. É crime. Mas a pena é branda, vai até no máximo 1 ano de prisão. E aí a maioria dos casos a pessoa, ela paga a indenização para alguém que foi caluniado, para alguém que foi injuriado, para alguém que foi difamado. As pessoas estão injuriando. Mas a nossa lei prevê que é crime. Mas o Senhor não trata isso com brandura, não. Porque Ele sabe que é um expediente predileto de Satanás para destruir a vida das pessoas. Nenhum organismo humano, nenhuma instituição humana caminha onde há fofoca. Caminha onde há disse-me-disse. Essa é uma palavra para nós, igreja. Essa é uma palavra para nós que queremos caminhar como cristãos. Nós que conhecemos a misericórdia do Deus a quem nós servimos, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu não posso entrar em alguns detalhes, infelizmente, que me deixam muito triste, mas eu conheço pessoas que estão com as vidas destruídas. Algumas pessoas chegaram a recorrer ao homicídio, por isso que Deus trata mais severamente do que o homicida. Pessoas chegaram a recorrer ao homicídio, ao suicídio, perdão, por conta da desgraça da fofoca. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos cantar?
Amém? Diga assim, igreja, diga, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu tinha um grande amigo lá na minha terra natal, um grande amigo. E durante muito tempo, nós ficamos afastados como amigos. Eu acho que mais de 15 anos, ou mais. A gente voltou à nossa amizade. Mas o culpado do afastamento fui eu. Por conta de uma palavra, de um comentário verdadeiro, que eu nunca deveria ter feito. Deus tenha misericórdia de nós. Diga assim, eu quero ser. Eu quero ser. Fale com Deus, minha irmã. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Faça dessa música a sua oração. Eu quero ser. Muito mais do que se sentir culpado, sinta-se restaurado. Eu quero Sinta-se ser perdoado por um vaso novo. Como tu queres. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Um vaso